presença dos vereadores, comunidade navegantina, esse é um assunto que teve bastante repercussão, aliás, tem bastante repercussão na nossa cidade, principalmente porque foi noticiado aqui na imprensa algumas semanas atrás, e quem passa pelas ruas, em alguns bairros aqui, vê os animais soltos andando aí sem nenhum controle, sem nada, e aí, para nós, cachorro e gato já virou coisa natural, né? Mas agora, cavalo e vaca, isso aí realmente está bastante dramática a situação na nossa cidade. Principalmente porque Navegantes parece que vira as costas para o resto do país que se diz livre da febre aftosa, né? E aí pode prejudicar toda a nossa economia. Esse tipo de foto, se cai na imprensa regional, estadual e nacional, pode colocar em risco até o nosso estado aqui, com cancelamento, ou a imposição de barreiras para a nossa cidade aqui, para o nosso estado, com relação a esses animais, que tudo são sem brinco, sem saber informações desses animais, para ver se estão vacinados, se tem alguma proteção, se tem alguma coisa, e aí pode prejudicar. Não é só mais um problema social aqui da nossa cidade, não é só um problema de trânsito, não é só mais um problema que pode ocasionar qualquer acidente, é um problema que atrapalha a nossa cidade, mas pode vir a ser um problema que possa atrapalhar o nosso estado na economia. Porque se isso pode gerar... o Cirino aqui está levantando... Parece muito pessimista. Não é pessimista. É que vocês podem acompanhar como é que são as regras aí impostas pela União Europeia e também pelos Estados Unidos nessa questão do mercado da carne, as imposições que eles colocam para o nosso estado com relação aos animais serem sadios. Então, quer dizer, nós estamos virando as costas. Então, eu gostaria de saber do senhor prefeito, para ver o que está acontecendo aqui no nosso município, porque a coisa está largada. Eu me lembro muito bem que antigamente tinha boiadeira, tinha um terreno que se colocava. Hoje eu só vejo pela imprensa dizer que o secretário ele contesta a lei que foi aprovada aqui por essa casa, sancionada pelo prefeito, dizendo que essa lei é inconstitucional, que essa lei é isso. Ou o secretário, ele então entra através da Procuradoria Jurídica, entra com uma ADIM, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, para que essa lei seja extirpada do nosso ordenamento jurídico navegantino, ou senão ele tem que cumprir a lei sob pena de improbidade. E pelo que eu estou vendo aqui, é mais uma questão de improbidade administrativa do que a lei ser inconstitucional. Então eu peço a ajuda de todos os vereadores para a gente aprovar, para saber o que o município está fazendo isso aqui, até para dar uma resposta para a população que tanto nos cobra aqui, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais. Seria isso, muito obrigado.